A linha editorial do Renascimento na DC foi fundamental para a retomada de alguns heróis, como Superman e a Mulher Maravilha, e é celebrada como um dos grandes acertos após o fracasso dos Novos 52. Contudo, isso não quer dizer que a DC não tenha errado durante esse período. E nesse vídeo vamos citar os momentos e as decisões editoriais que deram errado durante o Rebirth. Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Número 1, vilão Mr. Oz. Assim que se iniciou o Rebirth, a DC deixou bem claro que algo envolvendo o Dr. Manhattan iria acontecer. Existia um grande mistério envolvendo esse novo universo e os segredos que iriam ser revelados no futuro. Contudo, em paralelo a isso, também surgiu um novo vilão, que se intitulava Sr. Oz. Por mais de um ano, a DC escondeu a identidade do Oz. Ele tinha essa ala secreta que prendia alguns heróis e vilões da DC quando eles não eram mais úteis para a linha do tempo, sendo Red Robin Tim Drake o mais notório da sua lista, após a sua suporte morte nas HQs da Detective Comics. E por causa de todo esse mistério, acreditava-se que ele teria alguma relação com o Dr. Manhattan. Algumas pessoas até especulavam que ele seria Adrian Veidt, lá das HQs do Watchmen, mas no final as teorias não se confirmaram. A realidade é que tivemos essa saga chamada Efeito Oz, que é escrita pelo Dan Jurgens. Aqui, o Sr. Oz focou sua atenção totalmente ao Superman, deixando claro que a sua identidade teria alguma relação com o Homem de Aço. E é revelado na saga que o Mr. Oz é ninguém menos que Jor-El, o pai biológico do Superman. Pois é, loucura, e na época revoltou alguns fãs, porque transformaram Jor-El em vilão. É explicado que foi o próprio Dr. Manhattan que tirou Jor-El de Krypton segundos antes do planeta explodir, e o colocou na Terra. O Oz foi forçado a viver na Terra e viu as atrocidades do homem. Disposto a mudar isso, ele tentou preservar a linha do tempo e por isso prendeu alguns heróis e até mesmo vilões. E o ponto do Oz é que ele queria provar para o Superman como a humanidade não é digna da vida que tem, pois eles sempre provocam a violência, enquanto que o Superman o confronta dizendo que é sim possível ver o melhor de nós. No final, Superman ajuda Jor-El a enxergar seus erros, mas ele não consegue salvá-lo do Dr. Manhattan, que o remove da linha do tempo. Agora, a sua relação com o Dr. Manhattan é só essa mesmo. Ele saiu de Krypton e chegou na Terra. A verdade é que o Mr. Oz não tem nenhuma relação com a saga que o Dr. Manhattan teria alguns anos depois, que é o Doomsday Clock. Acontece que o escritor dessa saga, o Geoff Johns, tinha planos envolvendo o Mr. Oz, envolvendo o Doomsday Clock, mas ele acabou mudando algumas coisas, e deixou o personagem aos cuidados dos escritores das HQs do Superman. Número 2. A Liga da Justiça. Existia uma grande expectativa com o Rebirth da Liga da Justiça, pois era uma nova fase para uma equipe após uma longa run do Geoff Johns dos Novos 52. E também, por ser o Rebirth, existia todo esse otimismo com uma nova fase dos personagens, o Superman voltando a ser escrito de um jeito mais clássico, e se esperava que as mesmas coisas fossem acontecer com a HQ da Liga. Mas não foi isso que o novo escritor da HQ pensou. Quem assumiu a revista foi o Bryan Hitch, o lendário ilustrador e que também fazia de vez em quando algumas histórias. O resultado, infelizmente, não foi bom. Ele até que escreveu várias edições, só que a DC cancelou as suas últimas 5 edições, deixando o final totalmente apressado nas suas histórias. O grande problema que acabou incomodando os fãs é que a sua escrita não encaixou muito com a Liga da Justiça. Por exemplo, logo na primeira edição, as forças primordiais, chamadas aqui de Estirpe, controlam alguns humanos na frente da Mulher Maravilha, a atacando, e a solução da Diana é simplesmente matar todos com a sua super força. Até o jeito que ele escrevia os diálogos da Diana e de outros personagens da Liga lembravam muito o estilo de escrita do Warren Ellis, lá da HQ da Authority. E foi exatamente esse problema, porque a Liga da Justiça não é a Authority. A outra coisa é que os vilões parecem ter saído da HQ da Authority também, já que eles simbolizavam a própria Terra se revoltando contra os homens. As histórias também eram muito mais focadas na ação,
não dando muito tempo para desenvolver seus personagens, ou ter aquele momento calmo com a Liga interagindo entre si entre uma missão e outra. Pouco tempo depois desse fracasso, a DC de novo reiniciou a numeração da Liga da Justiça, colocando Scott Snyder como escritor. Número 3, Bendis e Superboy adolescente. Dan Didio é um nome que causa arrepios nos fãs da DC pelas suas decisões editoriais à frente do universo. Ele foi o responsável em trazer Michael Bendis para a DC, que, para quem não lembra, é o lendário escritor das HQs do Ultimate Homem-Aranha e criador do Miles Morales. Quando ele chegou na DC, foi recebido como uma grande contratação de luxo do Real Madrid. A DC fez diversas propagandas dizendo que o Bendis estava chegando. Só que, infelizmente, a passagem do Bendis não foi das melhores, especialmente quando falamos de Superman. Isso porque ele foi mexer no novo cânone do Superman que os fãs tinham adorado lá do início do Rebirth, e que era justamente o Superboy Jonathan Kent. Os fãs realmente compraram a ideia do Super ter um filho criança que compartilhava os seus poderes, e ele fazia uma espécie de paizão super-herói. O Jonathan Kent tinha altas aventuras descompromissadas e de vez em quando fazia crossover com o filho do Batman, o Damon. Só que aí chegou o Bendis e decidiu mudar isso. Na história, Sr. Oz reaparece e leva Jonathan Kent para o espaço junto com sua mãe. Quando eles voltam para a Terra, o Superboy cai num buraco negro e aparece na Terra 3. E lá ele é preso pelo Ultraman durante anos. Quando ele finalmente retorna para a Terra, descobre que 3 anos se passaram desde a sua saída. Acreditava-se na época que essa aparência seria temporária, mas a DC realmente abraçou o conceito e transformou o Superboy de fato num herói adulto, e hoje também é chamado de Superman. Número 4, matar o Alfred. Essa daqui é um pouco polêmica, visto que algumas pessoas realmente gostam que o Alfred tenha morrido, mas no final eu decidi colocar ela pela forma que aconteceu. Matar um personagem querido é sempre algo difícil de acontecer. Contudo, geralmente nas HQs de super-heróis, esses mesmos personagens costumam ressuscitar depois. E é por causa disso que muitos fãs não ficaram tão chocados assim quando o Alfred morreu nas HQs do Batman do Rebirth, escritas pelo Tom King. Isso aconteceu bem no finalzinho da saga que envolvia o Bane e o Batman Thomas Wayne. E foi justamente quando os fãs não estavam muito empolgados com o que o Tom King estava fazendo com o Batman. Então, quando o Bane matou o Alfred na frente do Damon, ficou parecendo muito mais uma jogada da DC para criar algo impactante e acabar vendendo quadrinhos. O Alfred morreu, mas poucas pessoas realmente acreditaram que aquela decisão iria perdurar. Só que dessa vez foi diferente. E de fato, o Alfred permaneceu morto. E até hoje ele não voltou na continuidade principal da DC. O que, na minha opinião, é bem legal em termos de continuidade. Só que nem todo mundo achou isso tão legal assim, porque muitas pessoas gostam do Alfred e queriam vê-lo vivo. Contudo, eu acho que o grande erro da DC aconteceu justamente na condução dessa morte. Não houve uma grande preparação, ele apenas chegou no final da HQ e morreu. E se era para ter matado o Alfred em definitivo, eles deveriam ter vendido melhor essa saga. Número 5, trouxe o Wally West e não fez nada com isso. Quando o Rebirth começou, a DC lançou uma HQ especial para introduzir essa nova fase. É nessa HQ que tivemos o primeiro vislumbre do Dr. Manhattan no universo da DC. Contudo, todo mundo concorda que o momento mais emocionante desse quadrinho foi a volta do Flash Wally West. O segundo Flash é inquestionavelmente um dos personagens legado mais importante da DC. E por causa dos Novos 52, ele tinha sido substituído por um outro Flash completamente diferente, chamado de Wallace West. A volta oficial do Wally ao cânone da DC foi celebrada, e toda essa sequência da sua volta é simplesmente brilhante. Esse, com certeza, é um dos grandes acertos do início do Rebirth. Agora, o que aconteceu com o Wally West depois disso, aí foi um grande erro. Imediatamente depois que ele volta, a DC coloca o Wally nas HQs dos Titãs, e fica por isso mesmo. Não me entendam mal, foi ótimo ter o Wally de volta,
mas se esperava que ele fosse ter alguma importância na mega saga envolvendo o Rebirth. Só que ele não teve. O pior disso é o que acontece depois, pois a DC maltratou o coitado no Rebirth, já que o Wally não podia mais ficar com a Linda, a sua esposa, porque a Linda desse universo não conhecia o Wally do outro universo. Aliás, ninguém desse mundo realmente conhecia o Wally, com exceção de alguns personagens como o Barry. E para o Wally West isso acabou sendo um peso muito forte emocionalmente. O Wally ficou nas HQs dos Titãs até chegarmos na fatídica saga Heróis em Crise, na qual o Tom King é odiado até hoje pelo que ele fez com o Wally, ao fazer ele o responsável pelos assassinatos que aconteceram no santuário. Esse erro foi tão absurdo, mas tão absurdo, que a DC teve que fazer um retcon algum tempo depois para corrigir a pataquada do Tom King. Depois, a DC até tentou compensar isso, fazendo novamente o Wally ser o Flash principal das HQs. Só que isso também foi muitos anos depois. O fato é que a sua volta pomposa no Rebirth, maravilhosa, dicas de passagem, infelizmente não teve uma continuação no mesmo nível que o Wally West merecia nas HQs que ele participava. Número 6, muito Batman que ri. O primeiro grande evento que tivemos no Rebirth, que envolveu várias HQs, foi chamado de Dark Knight's Metal. Nessa história, escrita pelo Scott Snyder, a Terra sofre a invasão de um exército dos Batmans do mal do universo negativo. E entre esses Batmans estava o Batman que ri. O personagem foi um grande sucesso quando saiu e foi o único que continuou aparecendo após a saga Metal. O problema é que o olho grande da DC cresceu demais e ela continuou colocando o Batman que ri em tudo que podia. Imediatamente depois, com uma HQ solo, sendo o primeiro vilão que o Batman e o Superman enfrentam na HQ crossover deles, aparecendo nas HQs da Liga da Justiça, até culminar na continuação da saga Metal, que foi a saga Death Metal. Aqui a DC perdeu totalmente o controle e fez o Batman que ri ganhar os poderes do Dr. Manhattan e virar o Darkest Knight. A saturação do Batman que ri foi real. E hoje os fãs da DC não aguentam mais ouvir o nome do Batman que ri. E esse que foi o grande erro. O personagem foi usado tanto pela editora de forma tão seguida em tantas grandes sagas, que ela conseguiu transformar algo extremamente popular em algo completamente odiado. E no final de tudo isso, o Batman que ri ficou preso no mundo do Fortnite, forçado a repetir as batalhas sem parar. Número 7, Saga Doomsday Clock. Quando o Rebirth começou, o hype dos fãs para saber como o Dr. Manhattan se conectava com todo o universo DC era simplesmente gigante. E por alguns meses, a DC continuou suprindo esse hype muito bem, especialmente durante a saga O Bottom. O problema é que o tempo foi passando e nada do Dr. Manhattan. Mas demorou tanto para sair que o hype foi esvaziando pouco a pouco. E especialmente porque o Doomsday Clock demorou muito para ser concluído. Foram 12 edições, com o início da publicação em novembro de 2017. E a conclusão só foi realmente acontecer em dezembro de 2019. Algumas edições levavam até 3 meses para sair. E isso sem falar que o Doomsday Clock é uma saga que demorou muito para engrenar, ficando realmente muito boa só nas últimas edições. E enquanto a DC publicava o Doomsday Clock, outras mega sagas também aconteciam em paralelo, o que só aumentou a confusão e diluiu o hype. E infelizmente a DC não soube entregar a HQ no momento certo. E apesar de ser uma história muito legal de ler, ela só é realmente aproveitada quando você tem as 12 edições para ler na sequência. Número 8. Constantine sem sal. Com o Rebirth, um dos títulos que os fãs estavam mais empolgados era a volta da tradicional HQ Hellblazer do John Constantine. Quando os Novos 52 aconteceu e o John Constantine entrou com muito mais presença no universo da DC, a sua HQ foi renomeada para apenas John Constantine. Muitas pessoas esperavam que com o Rebirth e a HQ voltando a se chamar Hellblazer, o tom mais adulto e violento fosse voltar. E bem, não voltou. Só que assim, a HQ do Constantine não foi um desastre como vocês estão pensando. Na verdade, a história foi elogiada.
O problema real ficou por parte da arte e das cores. E aqui as imagens falam por si só. Isso acabou afastando completamente os leitores da época. Algo muito, muito longe do que o velho Constantine da época da Vertigo merecia. A DC, inclusive, trocou a equipe da ilustração diversas vezes ao longo da run, mas nenhuma que enchesse os olhos dos fãs. A HQ parou na edição 24, e depois a DC lançou uma nova HQ do Hellblazer, só que dessa vez no selo Black Label. E essa sim agradou os fãs. Número 9, Rick Grayson. Nas HQs do Batman do Rebirth, o Tom King, sempre o polêmico Tom King, fez uma história que o Asa Noturna leva um tiro na cabeça do KGBista. E ele perde a memória. Isso nos leva para uma longa, muito longa história do Dick Grayson, criando uma personalidade chamada de Rick Grayson, com ele abdicando temporariamente do manto do Asa Noturna, por entender que esse herói pertencia a uma pessoa que não existia mais. Afinal, Rick Grayson tinha uma personalidade completamente diferente. Só que o Rick Grayson continuou agindo como vigilante, mas sem um nome e com um uniforme bem ruinzinho. E acreditem se quiser, mas levou 25 edições para o Dick Grayson recuperar a sua memória. No final, ele chega a ser manipulado pelo Coringa durante a saga Guerra Coringa e ele enfrenta a Bat-Família. Depois de muito esforço da Bárbara Gordon, Dick Grayson recupera a sua memória e volta a ser Asa Noturna. Só é uma pena que a DC levou 2 anos inteiros para perceber isso. É simplesmente inacreditável que eles deixaram durar esse negócio do Rick Grayson por tanto tempo. Número 10. Os erros editoriais de Dan Didio. Quando o Rebirth começou, existiu uma harmonia da equipe editorial com a equipe criativa das HQs. Quem era o responsável por essa organização era o Geoff Johns e o Jim Lee. Contudo, em algum momento entre 2017 e 2019, o Geoff Johns deixou de ser a principal pessoa que conversava e organizava o universo da DC com as equipes criativas. E quem voltou a fazer isso de forma mais efetiva foi o velho conhecido Dan Didio. E bem, se você não conhece Dan Didio, eu conto aqui. Ele é simplesmente detestado pelos fãs da DC por simplesmente não gostar de personagens legados. Esse negócio do Rick Grayson foi o Dan Didio responsável por manter esse personagem nesse estado por tanto tempo. Porque o pitch original da história dos escritores era completamente diferente e envolveria o Dick Grayson perdendo sim as memórias, só que por apenas algumas edições, e teria toda uma dinâmica com o Tim Drake. Nada disso aconteceu e veio a ideia do Rick Grayson. Além disso, existiam diversas reclamações das equipes criativas com a sua interferência editorial nas histórias. Dan Didio também foi a pessoa que demitiu a Gayle Simone das HQs da Batgirl sem nenhuma explicação e depois teve que recontratá-la ao ver que houve uma massiva resposta negativa dos fãs para colocá-la de volta. E isso aconteceu na época dos Novos 52, para vocês verem que os erros do Dan Didio vêm de muito tempo atrás. Aliás, se a gente for pegar na raiz do problema, lá nos anos 2000, teve muitos problemas do Dan Didio, Asa Noturna e uma certa personagem chamada Tarântula. Em 2020, o Dan Didio saiu da DC após uma longa reformulação interna. Contudo, existem rumores que ele foi realmente demitido pelo seu trabalho e o descontamento geral que ele tinha com os roteiristas e os ilustradores. Número 11, Detective Comics sem Bat-Família. Vocês vão perceber que os erros do Rebirth costumam acontecer ao longo das publicações, e não necessariamente quando as HQs começaram. Esse é o caso da Detective Comics, que começou de forma excelente como uma HQ da Bat-Família. As 3 primeiras sagas foram muito divertidas, sendo um espaço para o Red Robin e a Batwoman brilharem mais. Contudo, como várias coisas no Rebirth, a ideia da HQ foi lentamente mudando conforme o tempo foi passando. E com isso, a HQ da Detective Comics simplesmente voltou a ser uma HQ do Batman. E isso aconteceu quando o Tynion IV completou a sua run após 47 edições.
Algumas pessoas até podem dizer que estava na hora de mudar. E de fato, a mudança não foi tão ruim assim, porque as HQs continuaram sendo muito boas. O grande problema disso tudo é que alguns personagens deixaram de ter uma HQ fixa para aparecer, como foi o caso da Batwoman. Aliás, a Batwoman também tinha uma HQ própria e que foi cancelada na mesma época. A boa notícia disso tudo é que depois veio o Peter Tomasi e escreveu ótimas histórias do Batman, especialmente a última saga antes da edição número 1000. E bem, gente, essa é a lista dos erros do Rebirth que eu separei. Obviamente não dá para colocar tudo, mas eu tentei colocar os principais que aconteceram na minha opinião de fã. Se vocês querem outros vídeos como esse, por favor, comentem aqui embaixo. E esse foi o vídeo com os erros editoriais da DC no Rebirth. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.